Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Estamos no item 7, a ciência e o espiritismo. E no quarto parágrafo, nós já analisamos o início desse quarto parágrafo, Kardec continua dizendo lá pelo meio dele. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Então, a ciência positivista, aquela que imagina controlar todos os fenômenos e repeti-lo da hora que ela quiser, da forma que ela quiser, essa ciência não consegue analisar os fenômenos espíritas, já que estamos lidando com inteligências com vontade própria. Então, nós não podemos analisar os fenômenos espíritas pela ciência positivista. Existe uma outra forma científica de ver as coisas que nós continuaremos falando sobre ele. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Então aqui independe dele ser jornalista, médico, professor, químico, matemático, enfim, de qualquer ramo, qualquer especialidade do conhecimento humano que a pessoa tenha se aprofundado, independe disso, ela pode também estudar os fenômenos espíritas e se convencer racionalmente de que aqueles fenômenos se processam, se dão de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira a contribuir com o avanço da humanidade. Ainda no quinto parágrafo, Kardec diz: o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e seu estado após a morte. É importante, e isso nós já falamos aqui na introdução, né? É importante que a pessoa tenha se convencido disso, porque o materialista que nega, você começar a falar de alma, eu tenho um amigo professor, né, que não acredita em Deus, que não acredita em alma. Então, se você comentar qualquer coisa do assunto, ele nem ouve. Logo, ele não está fazendo uma análise séria. Aí alguém pode dizer, não, mas ele age dessa maneira porque ele já fez uma análise séria. De fato, não. De fato, essas pessoas que têm esse tipo de posicionamento é justamente porque não se debruçaram o suficiente sobre alguma coisa. Eu já falei isso em aula, e às vezes as pessoas acham até estranho isso, por exemplo, sobre horóscopo, né? Um assunto que eu não domino. Particularmente, eu não tenho muita simpatia pelo assunto, mas quem sou eu para dizer que o estudo dos astros é uma bobagem? Quando as pessoas me dizem, eu falo, olha, eu não domino o assunto, não estudei o suficiente para dizer alguma coisa, uma opinião mais abalizada sobre esse assunto. Então eu prefiro, acho estranho, porque se você ler 10 horóscopos diários, aqueles horóscopos totalmente diferentes, então alguma coisa está errada ali, pelo menos em 9, né? Mas eu não posso fazer uma crítica contundente de algo que eu não estudei suficiente. Normalmente é o que acontece com os críticos, né? Isso é tudo bobagem. Eu acho engraçado também pessoas acusarem, e não é a posição do espiritismo. Vamos aproveitar para pegar um outro carona num outro assunto. As pessoas falam, político é tudo ladrão. Olha, cuidado, né? Você está acusando pessoas, precisa ter prova. Não, mas eu assisto telejornal. Sim, mas quando você está falando que todos são, você tem prova contra cada um deles. A gente não pode, o espiritismo não tem esse tipo de posicionamento. As pessoas que cometem erros, nós temos que denunciar, elas têm que pagar pelos seus erros, não devemos ficar felizes por isso. Infelizmente, ainda estamos num mundo de provas e expiações, onde pessoas erram, não só na política, mas em todos os campos da vida humana, e a gente deve orar por todas as pessoas que erram, não é assim? Para que elas passem a acertar. Mas não podemos generalizar, não podemos usar, eu brinco com os alunos, no vestibular, quando cair uma questão, sempre, nunca
normalmente essa alternativa está errada, porque as coisas não são tão absolutas. Raramente nas ciências humanas que eu dou aula, né, as coisas não são tão absolutas assim. Quase sempre, às vezes é verdadeiro, mas sempre, né, dificilmente. Então, nós precisamos ter mais critérios para fazer as análises e as críticas. E o Kardec está dizendo que o Espiritismo se baseia na alma e na sobrevivência disso. E há comprovações, né, disso para que a pessoa se convença disso e depois continue estudando. Edmir, mas que comprovações? Então vou sair um pouquinho da introdução para lembrar um conceito que nós já abordamos. Como é possível que um médium, vamos imaginar que eu fosse o médium, desse uma informação de alguém que desencarnou lá na China, que eu nunca fui para a China, não sei falar chinês, eu não conheço nada ali, nunca ouvi falar da pessoa, e desse uma informação com precisão a respeito da vida da pessoa. Os críticos depois vão explicar isso daí, mas de maneira muito fraca a explicação deles. E às vezes as explicações, gente, muito singulares. Por exemplo, espíritos desencarnados dizem: olha, vai lá na estante lá da nossa casa e na primeira fileira lá de cima, no primeiro livro, abre que você vai encontrar uma carta que eu deixei para você antes de morrer. Gente, como que o médium aqui no Brasil ia saber uma coisa dessa? Então, negar isso, negar a existência da alma, a sobrevivência da alma, que existe uma inteligência ali que sobrevive, é algo impensável. Edmir, mas existe isso? Claro. Gente, só o Chico Xavier, né, claro, principal médium em que nós conhecemos, teve mais de 40 mil cartas recebidas para as famílias, sendo que muitas delas foram autenticadas a assinatura em cartório, quer dizer, conferiu a assinatura lá com o cartão de autógrafo do cartório, era a mesma assinatura. Mas nem o maior falsificador do mundo conseguiria isso. Estamos falando do Chico que não conhecia as pessoas, que não sabia, e trazia informações extremamente precisas. Uma amiga perdeu o filho e eu fui visitá-la, né, algum tempo depois, um casal de amigos, e eles tinham recebido uma carta do filho. E, olha, Edmir, queremos ler para você dar a sua opinião sobre isso, né, se é verdade. E aí eu achei muito séria a carta. Por quê? Ele desencarnou numa viagem. E quando eu estava com a mãe fazendo a mala para viajar, ela brincou com ele, né? Ela fez uma brincadeira, falou assim: vê se não morre não, porque você me custou muito caro, nem eu já investi muito em você aí, né? Só os seus tratamentos de pele, não sei o que. Brincou com o filho, tá? Ah, mãe, pode deixar, não vou morrer não, Tom. E justamente nessa viagem ele desencarnou. Uma conversa tida pela mãe e pelo filho ali dentro do quarto na hora que estava fazendo a mala. Na carta, o menino faz referência a isso. Nem o pai sabia disso. Como que o médium, que não conhecia a família, não conhecia o casal, podia saber dessa conversa? Então, temos que partir do pressuposto que existe alma, que ela sobrevive, e a partir daí começamos a conversar. Porque para o materialista não há início de conversa. Aqui ainda nesse item diz assim: é ilógico pensar que um homem deve ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. Ou seja, mas aquela pessoa é um médico, é aquela pessoa... sim, mas isso não quer dizer que ela entenda da outra área, né? Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência convencional, da ciência positivista. É um novo ramo da ciência. E ele diz: quando essas ideias se tornarem mais comuns, na época dele ele falava disso, hoje elas já são mais comuns, os sábios se renderão, né? Verão que isso é natural. Aliás, saindo do Livro dos Espíritos, indo para um texto do Obras Póstumas, lá Kardec diz que o Espiritismo não seria a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Eu gosto muito dessa frase. E hoje, em 2020, a gente percebe isso.
não é que as pessoas se tornarão espíritas, mas os conceitos espíritas estão cada vez mais presentes em outras religiões e até em pessoas sem religião. Então, outro dia, mudando de canal, eu vi lá na Record que eles iam fazer um evento evangélico para expulsar o espírito do erro. Claro que eles vêm de forma diferente da nossa, mas eles já estão falando, né, do espírito, né, de expulsar um espírito. Na verdade, o que é esse fato aí? É um trabalho de desobsessão, não é? Você vai afastar espíritos obsessores. Não estou questionando se é o jeito certo, né? Só dizendo que conceitos espíritas estão nos filmes de Hollywood. Vamos lembrar que os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante, evangélico, né? Então, hoje você tem, apesar de só 2% se declararem espíritas no Brasil, você tem a maioria da população que acredita na comunicabilidade dos espíritos e na reencarnação. Então é isso que se trata aqui, esse item de que os temas espíritas, né, se tornariam populares. Não que todo mundo se tornaria espírita, mas que os conceitos espíritas começariam a fazer parte da vida das pessoas. Voltamos daqui um pouco.